Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Hoje nós vamos ver como obter a fórmula para o cálculo da moda de King e também resolveremos uma questão da FCC. A moda dada pela fórmula de King é utilizada para o cálculo da moda em dados que estão agrupados em classes de frequência, né? Essa moda é dada pela seguinte expressão. Temos aqui o limite inferior da classe modal. Temos também a frequência da classe posterior, a classe modal. Temos a frequência da classe anterior à classe modal e a amplitude da classe modal. Essa fórmula da moda de King leva em consideração exatamente a influência que tem as frequências da classe posterior e anterior no agrupamento desses dados. Vamos ver aqui a representação de um histograma, mais uma vez claramente aqui essa barra com maior densidade de frequência, ou maior frequência absoluta, representa a classe modal. Nós temos aqui o limite inferior dessa classe, o limite superior, e isso vai determinar a amplitude dessa classe modal. Nós temos ainda a frequência da classe anterior, frequência da classe posterior, e nós veremos como obter essa moda levando em conta a influência dessas frequências anterior e posterior à classe modal. Para isso, nós tomamos aqui o excesso de frequência da classe posterior em relação à frequência da classe anterior. Tomamos aqui o quanto da frequência anterior está contida na frequência da classe posterior. E com isso nós fazemos aqui esses dois segmentos de reta, onde acharemos um ponto que determinará a posição da moda. Veja que se tivermos mais frequência na classe posterior em relação à anterior, como é o caso desse desenho, a moda estará mais próxima do limite superior da classe modal. Caso contrário, a moda estará mais próxima do limite inferior da classe modal. E para obter exatamente onde está a moda, precisamos calcular essa quantidade x, que leva em consideração aqui essa distância do limite inferior até esse ponto. Veja que essa distância é uma altura em relação a esse triângulo. Temos aqui então um triângulo menor e um triângulo maior, que são triângulos semelhantes. Dessa forma, nós vamos obter esse ponto x exatamente usando a razão de semelhança, né? Temos então aqui a moda sendo dada pelo limite inferior mais essa distância x, e temos aqui exatamente a razão dessas alturas de triângulo, x e c menos x, está para a frequência da classe posterior, assim como a frequência da classe anterior. Então, com isso, nós usaremos mais uma vez uma propriedade das proporções. Vamos relembrar aqui rapidamente por um exemplo. Você sabe que 1 está para 2, assim como 5 está para 10. Se somarmos aqui, aliás, vamos dizer que repetimos o numerador e somamos esse numerador ao denominador, fazemos a mesma operação do lado direito, repetindo o numerador e somando o numerador ao denominador, obteremos aqui 1/3, e você sabe que 1/3 está para 5/15, ou seja, essa proporção é mantida com essa operação. Vamos fazer então exatamente o uso dessa propriedade aqui, somando ao denominador o numerador e fazendo a mesma coisa aqui do lado direito dessa proporção. Ora, com isso nós obtemos aqui um cancelamento e finalmente obtemos essa quantidade x
que será dada pela razão entre a frequência da classe posterior sobre o somatório da frequência da classe posterior mais a frequência da classe anterior, tudo isso multiplicado pela amplitude da classe modal. Temos então aí a moda de King dada pelo limite inferior mais essa distância x que obtivemos aí usando usando aqui a semelhança de triângulos e a propriedade da proporção. Com isso temos a fórmula da moda de King, ou a moda de King, o modo de como calcular essa fórmula, e vamos passar a resolução de uma questão que envolveu, na verdade, a obtenção da média, mediana e a moda pela fórmula de King. A FCC foi muito boazinha e forneceu aqui a fórmula dessa moda. Veja que mudará aqui apenas a notação de como cada elemento dessa fórmula é identificado. Então nós temos aqui uma distribuição de frequências absoluta, os dados aqui reunidos em classe, e ela pedia para obter a média, considerando aqui o ponto médio de cada classe como representativo dessa classe, e a média, nesse caso, é obtida exatamente multiplicando essas frequências pelo ponto médio e dividindo tudo isso pelo tamanho dessa amostra. O exercício pedia, então, para você obter ainda a mediana usando interpolação, e nós já demonstramos aqui, por meio de vários vídeos, como obter a fórmula da mediana, né, usando interpolação linear. Dá uma olhadinha aí nos cards que eu deixarei o link dessas aulas. Finalmente, o exercício pedia para obter a fórmula, a moda, né, pela fórmula de King, e no final de tudo ele pedia a somatório da média, mediana e a moda. Vamos então aqui rapidamente passar esses cálculos, apenas demonstrando como obter. Não vou perder muito tempo aqui na interpolação, que foi objeto de outra aula, né? Então, repetir aqui esses dados, como numa classe de frequência, destacando aqui as frequências absolutas, as frequências relativas e as frequências acumuladas. Isso só para não repetir aqui a figura e para nos auxiliar nos cálculos, né? Então, veja que aqui nessa classe de 5 a 7, nós temos uma frequência relativa, uma frequência acumulada, né, de 35/60 avos. Isso está acima de meio, que é acima de 50%. Portanto, como temos aqui 15/60 avos na classe anterior, concluímos que a mediana está aqui nessa classe de 5 até 7. Usando aí a interpolação linear, vou destacar aqui essa classe de frequência, temos que aqui o limite inferior dessa classe, o limite superior. Temos então aqui a mediana em algum ponto dessa classe e destacamos aqui as frequências acumuladas para essa classe. Veja que aqui no limite inferior da classe da mediana temos essa frequência acumulada. Na mediana temos a frequência meio, ou 50%, né, de frequência acumulada. E finalmente no limite superior temos 35/60 avos. Com isso, o que nós fazemos? Uma divisão harmônica, né? 7 menos a mediana está para 7 menos 5, assim como a diferença dessas frequências acumuladas, a diferença da frequência acumulada entre 7 e a frequência acumulada da mediana está para a frequência acumulada de 7 menos a frequência acumulada de 5. É exatamente isso que essa figura está mostrando, e os cálculos aqui nos levam a concluir que a mediana é igual a 6,5. Vamos então obter a nossa média usando aí a fórmula que eu já destaquei para você.
Fazendo então aí, ó, o ponto médio aqui é 2, ponto médio é 4, ponto médio é 6, ponto médio 8 e ponto médio é 10. Temos aqui então a multiplicação pelas frequências absolutas, dividido pelo somatório das frequências, né, que dará 60. Com isso, chegamos à conclusão de que a média também é 6,5. Vamos então obter a moda pela fórmula de King. Vou usar aqui a fórmula que a gente deduziu, lembrando que um pouco diferente do enunciado, mas o que importa é saber o que trata cada elemento dessa fórmula. Então temos aqui, ó, limite inferior da classe modal. Só destacando aqui, né, a classe de maior frequência tem a frequência 20, então frequência da classe posterior é 15, frequência da classe anterior é 10. Somamos aqui, pegamos frequência da classe posterior sobre a soma da frequência da classe posterior mais a frequência da classe anterior, multiplicando isso pela amplitude da classe modal, isso nos dará 6,2. Ora, temos então aí a média, a mediana e a moda. O enunciado pediu a soma dessas três estatísticas. Portanto, a resposta do exercício é 19,2, que apareceu aqui na opção E. Uma questão da FCC, bastante trabalhosa, né? Porque temos que lembrar aqui que a interpolação, na verdade, é mais trabalhosa. Foi fornecida a moda de King e também foi indicado aqui como obter a média. Portanto, é um exercício não tão difícil, mas que demanda algum tempo do candidato. É isso aí, candidato concurseiro. Eu espero que tenha ficado claro tudo que nós vimos nessa aula. E nós lançamos agora no mês de maio de 2017 a resolução de 7 provas do concurso da Marinha. Prova do concurso da Marinha para primeiro tenente ocorrerá em julho. Então temos aí pouco mais de um mês para a preparação e é importante você ver exatamente como a Marinha cobra a estatística. Temos ali questões bem específicas, umas bem decorebas, outras bem chatinhas de se resolver, mas que você pode adquirir essas 7 resoluções num pacote promocional por meio do e-mail aí. Manda um e-mail para o concurseiro estatístico, você receberá instruções de como adquirir esse material. E agora acabou de sair do forno 52 questões de estatística. Estou trazendo aí 52 questões de estimação envolvendo método da máxima verossimilhança, método dos mínimos quadrados e método dos momentos. Mais uma vez, as questões são resolvidas detalhadamente, tal como nessa aula, e com certeza lhe ajudarão a se preparar mais rapidamente aí para os concursos de estatística. Então fica aí a dica, deixa aí a sua curtida nessa aula. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.